Salve, minha gente! Aqui é o Juliano Posati, começando mais uma aula do nosso curso Yeshua e hoje nós vamos falar sobre renúncia, autocontrole. E aí, como é que está a sua renúncia? Como está o seu autocontrole, meu bem? Vai deixando aqui nos comentários. Pega um comentário grande, quebra ele em 8, que é para o YouTube achar que está sendo bem comentado, que você está deixando de comentar nessas aulas. Vem comigo, vamos começar. Muito bem, nós estamos na segunda aula do nosso módulo Metafísica da Vida, né? Nossa primeira aula foi sobre seus pecados estão perdoados, né? Finalmente perdoados, a gente falou sobre perdão de pecados. E hoje nós vamos falar sobre renúncia e liberdade de escolha. Lembrando que nós estamos no módulo 6, que é o penúltimo módulo desse curso. O último módulo vai ser o módulo 7, que é um módulo bem curtinho, só com 2 aulas, ali na semana do Natal, Ano Novo, sobre os temas do Natal e Ano Novo, né, querido? Pois é, convenientemente colocadas ali perto do Natal para você refletir, dar uma significada um pouco na comilança no arroz com uva passa que a tua mãe vai fazer para você na ceia, né, aquele arroz com uva passa. Bom, perto disso, então, ó, nós já estamos chegando hoje, aula 32, né? Na verdade, faltam 8 encontros para a gente concluir esse ciclo, cuja formatura vai ser dia 11 de fevereiro de 2023 no World Trade Center em São Paulo, no encontro dos alunos de Yeshua. Você já está sabendo, o link da página para você saber todos os detalhes está aqui embaixo, legal? Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco sobre renúncia. Veja, renúncia e liberdade de escolha são temas bastante sensíveis dentro do cristianismo, porque eles vêm da ideia de pecado, né, da ideia do certo e do errado, dessa dualidade, não é? Mas, nós vamos hoje, através desse estudo, começar a perceber que renúncia, liberdade de escolha, autonomia, tudo isso vem de um conceito maior, que é o conceito de liberdade. E a liberdade está diretamente atrelada como um fruto do conhecimento. Né? A liberdade ela é fruto do conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é? O conhecimento patrocina a libertação de nós mesmos. Logo, a liberdade ela existe em nós como potência, aquela ideia de Aristóteles. Né? Assim como a árvore existe dentro da semente como potência, não é? A liberdade existe dentro de nós como potência. Tá? Como potência. Quando a liberdade sai da potência e vai ao ato, aí a gente entra com a autonomia. Aí a gente entra com o poder de decisão, com a escolha, que está ligado ao conceito de inteligência, inteligência. Então veja, tudo isso está bem conectado com todas as ideias que nós estamos falando. Por quê? A partir do momento que eu entendo que o reino de Deus é um estado de consciência, é uma configuração consciencial, esta configuração ela é fruto da assimilação de certos conhecimentos que são transcendentais, estão para muito além das vias tradicionais de cognição, das vias de aprendizado naturais. Muito além, é muito mais, é muito maior. Quando eu assimilo e me reconfiguro, a minha consciência se reconfigura, diante dessa nova configuração, eu passo a manifestar a liberdade como atos de escolha. A liberdade que em mim é potência é manifestada como atos de escolha. Então a renúncia, que por muito tempo, principalmente no período medieval, era tratada como uma coisa de autopunição, de sofrimento, eu renuncio o mal, a tentação, a prevaricação e não sei mais o que, eu renuncio isso e aquilo. Parecia, a renúncia, ela tinha um peso de privação, mas uma privação que era doída, né? Eu renuncio, mas ai como eu queria. Sabe assim? Eu renuncio, eu não quero, ai mas que vontade. Então, ela tinha uma coisa de cerceamento, de privação e coisa e tal.
Claro que em muitos momentos a renúncia é isso, não é? Mas a renúncia, acima de tudo, ela precisa ser entendida como um ato, um exercício de vontade. Por isso que eu disse no título, renúncia e liberdade de escolha. Porque ele é um ato de vontade, ele é um exercício de vontade, muitas vezes. Posso, mas não vou. Entende? É diferente do não posso, eu renuncio a esse mal, eu me corto. Cara, não é legal isso. É outra vibe. Porque esse cerceamento, essa coisa que tolhe, que priva, ela cria, na verdade, uma escassez que reforça um desejo. Entende? Reforça um desejo. Outro dia alguém me perguntou assim, nossa, como é que você consegue fazer jejum de 20 horas? Você não passa vontade? E eu falei, eu não passo vontade, eu exercito a minha vontade. É claro que eu tenho vontade de comer, Jesus, é óbvio que dá uma fome, entende? Mas se eu focar naquilo que me falta, se eu focar naquilo que eu tenho vontade de, se eu focar na privação, eu aumento o meu sofrimento, eu aumento a minha renúncia, eu aumento a dificuldade do jejum. Agora, se eu focar no exercício da minha própria vontade, da afirmação da minha vontade mental sobre a vontade do meu corpo, querido, we got the power. We got the power! Acabou, percebe? Então tudo é a forma como nós encaramos. Então eu estou dizendo todo esse disclaimer aqui no começo da aula, porque eu tenho urticária da palavra renúncia, né? A pessoa já nasceu pobre, trabalha feito com um cavalo, consegue alguma coisa aí tem que renunciar. É uma desgraça uma coisa dessa, né? E também porque na minha adolescência, nossa, tudo a gente tinha que renunciar à ereção, entende? Como é que você fala pro moleque de 14 anos que ele não pode ficar com o pito duro? Percebe? Por quê? Porque é aquela coisa da religião, não pode, isso é certo, isso é errado, você é um culpado, você é pecador, como é que pode, né? Então essa coisa da renúncia é um instrumento também de manipulação, porque a renúncia ou essa privação, ela cai muito no lugar do moralismo, não é? De um controlar o que o outro está fazendo, o legalismo, que é ficar vendo os pingos nos is dos detalhes do que é certo, do que é errado, do que o outro faz ou deixa de fazer. Não é? Então, renúncia, liberdade de escolha, são coisas de fórum íntimo e que tem a ver com a sua jornada de evolução, com aquilo que você faz para você. E a forma como você encara isso faz toda a diferença. Como eu disse, né? Eu passo vontade ou exercito minha vontade? Aí é que tá, né? Exercito a minha vontade, a vontade da minha mente sobre a vontade do meu corpo? Ou eu me rendo? Porque quando eu falo me passo vontade de comer aquilo, então eu estou me rendendo à vontade do meu corpo. Eu estou dizendo que a vontade do meu corpo é soberana. Quando eu digo não, eu estou exercitando a minha vontade, estou afirmando que a vontade da minha mente supera a vontade do meu corpo. Então tudo tem a ver com essa questão da forma como você encara. Legal? Então vamos lá, vamos para o texto. Disclaimer feito. Nós vamos ler Mateus 18, de 7 a 20. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque te é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo 2 seres lançados no fogo no inferno. Vede, não desprezei alguns desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem, ele veio salvar o que se tinha perdido. O que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma dessas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade eu vos digo que maior prazer tem por aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram.
Assim também é a vontade do vosso Pai que está nos céus, que nenhum desses pequeninos se perca. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade eu vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Muito bem, minha gente. Radical o negócio, né? Eu faço todo aquele disclaimer no começo para dizer assim, olha, calma, vamos ver, fora o íntimo, veio Jesus e fala, arranca esse olho, corta essa mão, joga essa perna para lá, o verdadeiro, parece Jogos Mortais, né, essa passagem aqui. Jesus bancando dicção aqui. Live or die, make your choice. Pô, Jesus, como é que você faz um negócio desse, Jesus? Que Jogos Mortais é isso, de cortar olho, cortar pé? Depois reclama, né, que nossos filmes estão ficando violentos. Bom, óbvio, que ele está falando metaforicamente, né? Jesus não está aconselhando ninguém a se mutilar, tá? E para isso a gente tem que começar a entender as chaves do texto para entender o conceito de renúncia. A primeira chave é que escândalo é aquilo que afasta a consciência do ser humano do todo. Escândalo é aquele que tira você do estado de sintonia. Tudo aquilo que te tira do estado de sintonia é o que Jesus colocou como escândalo, percebe? Por quê? Porque a nossa cabecinha de véia, de paróquia, a gente já começa... Mas aí que escândalo, porque o outro que se separou, porque aquela que tá casada com a outra mulher, agora resolveu que é mulher que gosta de mulher, porque aquele que é o filho da outra... A gente já começa com o tititi paroquiano, né? De escândalo, porque o tititi paroquiano, que você consegue destilar o seu veneno para fora, é aquele que impede que você engula a desgraça do veneno, né? Morda a própria língua e morra com o próprio veneno, né? Então é muito mais fácil destilar o veneno no outro, no escândalo do outro, do que identificar os próprios escândalos, né? E escândalo aqui não está ligado à moralidade, a um código social, a moral e bons costumes ou coisa do tipo. Escândalo aqui é simplesmente aquilo que te afasta da sintonia do todo. Portanto, veja que o parâmetro de escândalo aqui, ele está intimamente ligado com a sua consciência. Intimamente ligado com a sua autonomia, com a sua liberdade de escolha, intimamente ligado com a configuração da sua mente. Sua mente. Percebe? Então, o que é que me tira do estado de sintonia? O que é que desfaz em mim a realidade do reino e me coloca em contato com a ilusão? O que é que me ilude? O que é que me distrai das verdadeiras urgências da vida? Isso é escândalo. Isso é escândalo. O escândalo é aquilo que nos distrai das verdadeiras urgências da vida. Isso é escândalo. Então, meu caro, deixa eu te falar uma coisa. Isso é escândalo. Ficar fazendo fotossíntese com a luz da televisão, enquanto fica assistindo um jogo de 5ª categoria, do futebol de várzea com campo chique, sei lá o quê. Ao invés de estar se relacionando com o seu filho, com a sua família, ficar lá babando na frente de uma televisão com 22 caboclos correndo atrás de uma bola, isto pode ser escândalo na sua vida. Percebe? Isso é escândalo. Ficar entretido, babando em feed de rede social, que
porcaria nenhuma agrega à sua vida. Fica lá, hipnotizado, anestesiado da vida, distraído das urgências que o teu espírito tem, da pauta de prioridades que o teu espírito trouxe para essa vida. Fica lá. Isso é escândalo. Pode ser escândalo, percebe? O que mina a sua sintonia? O que é que derruba a sua sintonia? E sintonia, eu quero trazer para você uma citação, tô me citando aqui, hein, gente? Olha que chique. Mas eu tô aqui, ó. Eu quero trazer para você uma citação do livro Exoconsciência, que já está a caminho de ser lançado pela Citadel Editora. Mas eu quero ler esse trechinho aqui, porque eu trabalhei bastante nesse livro para conceituar algumas coisas. Eu defino o estado de sintonia como uma predisposição mental ativa e empreendedora que parte do estado de presença. Quem está em estado de sintonia não está preso ao passado nem preso ao futuro. Não está se ocupando com aquilo que vem nem com aquilo que foi. A pessoa está aqui, agora, vivendo o presente que o presente é. Neste estado de predisposição mental, a sintonia nos leva à conexão. Eu defino conexão como o encontro vibratório das intenções mentalizadas e envolvidas no processo. Ou seja, predisposição mental ativa e empreendedora. Eu estou disposto mentalmente, ou seja, estou predisposto mentalmente, de uma forma ativa, ou seja, não é que acontece por acaso, organicamente, não é peristáltico, entendeu? Não é movimento peristáltico. No sintonia não é peristalsia. Sintonia é ativo. Eu tomo essa decisão, eu vou e faço, né? Peristalsia é assim, o seu estômago está funcionando enquanto você me escuta, você não está precisando. Ai, estômago, digere, por favor, essa coxa de frango que eu comi antes da aula do Posati. Você não está falando isso para o seu estômago, ele está agindo pela peristalse do seu organismo, né? Isso é peristáltico, isso é movimentos peristálticos. Sintonia não é um movimento peristáltico. Não é um movimento automático, não é um movimento autômato do seu organismo. É uma predisposição, é ali, ó, a mente está ativa, eu quero e eu decido querer, eu decido entrar em sintonia. Por isso que eu disse empreendedora. Empreender é decidir a realizar. Então, quando eu estou no estado de sintonia, eu quero e eu decido entrar nesse estado de sintonia. Eu decido estar, a partir desse estado de presença, eu decido estar. Percebe? É completamente ativo. É diferente da passividade de você ficar vendo qualquer coisa na televisão, de você ficar vendo um jogo, de você ficar vendo feed de notícia. Entende? É completamente diferente. Completamente diferente. É ativo. Eu quero. Eu vou. Percebe? Ao mesmo tempo, gente, que o escândalo também é ativo, também é uma escolha. Percebe? Isso que escandaliza, isso que quebra essa sintonia, isso que quebra essa predisposição mental também é uma escolha. Entende? Você escolhe a maledicência, você escolhe soltar o veneno sobre a vida do outro, você escolhe, entende? Você escolhe, eu não sei o que mais você escolhe, eu estou citando umas coisas aqui na minha cabeça, mas não é que isso seja a quebra, você sabe o que quebra a sua sintonia. Você sabe, porque você percebe os efeitos. Uma coisa é você sai de uma oficina de mediunidade do círculo, sai lá toda cheia de graça, de luz, uma vibração, parece uma arcturiana, vestida na seda. Uma maravilha. Outra coisa é o efeito que você sente quando você faz coisas que quebram a sua sintonia. Entende? Você sabe, você tem que se investigar. O que aconteceu que quebrou a sua sintonia? O que aconteceu que te escandalizou? O que aconteceu que te tirou daquele lugar? O que é que te deixou mal? O que é que te deixou hiperativo? O que é que te deixou impaciente? O que é que te deixou zureta? Percebe? São escolhas que a gente faz. Se eu escolho entrar em confronto toda vez com uma pessoa, eu estou escolhendo sair da sintonia. Se eu escolho responder na hora, discutir, brigar, se eu escolho perder a paciência, eu estou escolhendo o escândalo, estou escolhendo sair, percebe?
E aí é que está o ponto que eu vejo da chave 2, que eu até coloquei aí, ó, o gênio da lâmpada. Lembra do gênio da lâmpada? Your wish is my command. O seu desejo é a minha ordem, o seu desejo é uma ordem, não é? O gênio é a força da vontade que nos habita. O gênio é a força mental que nos habita. É a força de realização que mora em nós. É a energia cósmica encapsulada, engarrafada em nós. Em nós. Percebe? Não é fora. Não é fora. A lâmpada mágica é você, meu caro. A lâmpada mágica do gênio é você. Quando você entra no atrito, né? Porque a lâmpada você tem que esfregar para o gênio sair. Sabe o que esfrega o teu couro? É o atrito da realidade. É a possibilidade do escândalo, é a dualidade da matéria que raspa o teu couro, que te esfrega na vida. E toda vez que você é esfregado pela vida, a força interior que te habita te lembra, o seu desejo é uma ordem. O que é que você vai fazer diante do esfregão que a vida está te trazendo? Você vai para o escândalo ou você vai para a liberdade de escolha, para a autonomia, para a sintonia. Ou é o escândalo ou é a sintonia. Tá aí. Ou é aquilo que quebra, ou eu perco a sintonia, ou eu vou para a sintonia. Vou para a sintonia. O seu desejo é uma ordem. E aí entra a chave 2. Por quê? Quando a gente está falando de renúncia, no fundo, a gente está falando de autocontrole e de foco da sua energia. O autocontrole e foco da sua energia são sua responsabilidade, porque a sua vontade é soberana. Seu desejo é uma ordem. Então, o seu autocontrole, o seu foco, é quando você escolhe colocar a sua energia num negócio ou não. Então, por exemplo, você está numa situação de conflito. Conflito é natural. Conflito é natural, faz parte de todas as relações humanas, tá tudo bem. Do mesmo jeito que para a gente se movimentar, a gente gera atrito com o ambiente, para a gente ser humano, a gente gera conflito, porque nós somos diferentes e nem sempre nós vamos concordar, certo? Beleza. Conflito é natural. Só que tem um conflito que periga virar confronto. Então, se você não regula a forma como você vai colocar energia nesta situação, você vai fazer esse conflito virar confronto. Mas se você sabe modular a sua energia, modular a sua vontade, modular o seu desejo, com autocontrole, com foco, com direção, o conflito, que podia virar confronto, vira encontro. Então tudo é a forma como eu vou direcionar a minha energia em cada situação. Veja a metáfora interessante. Cortar a sua mão não vai impedir a sua mente de fazer merda. Então aí entra o ponto para a gente começar a entender a metáfora de Jesus, porque no fundo, cortar a tua mão não impede a sua mente de fazer merda, percebe? A merda está na tua mente, não está na tua mão, coitada da mão, só é executora. Então ele está usando aqui uma metáfora para ensinar a gente a utilizar o princípio de polaridade. Com força, com determinação. Ele está sendo meio que radical. Por quê? Veja, princípio de polaridade, você tem opostos, né? Você tem aqui a possibilidade de sintonia e a possibilidade de escândalo, né? De quebrar essa sintonia, de ficar na ilusão. Sintonia ou ilusão, né? Então, é a mesma coisa. Aqui nós temos a mesma natureza unindo essas duas coisas, que é a configuração da sua mente. A configuração da sua mente pode estar indo para o escândalo, ou a configuração da sua mente pode estar indo para a sintonia. Pode estar te levando para a sintonia, pode estar direcionando sua vida para a sintonia. Mas as duas coisas são a mesma coisa quando a gente fala de estado mental. Então, beleza, tem uma configuração de mente, um estado mental que me leva para a sintonia, para essa disposição. Eu tenho um estado mental que me leva para a ilusão, que me leva a cortar, a perder essa sintonia e a viver a vida louca. Beleza? Ótimo, então eu tenho polaridades.
Quando eu identifico uma coisa que me leva para uma polaridade, beleza, eu tô tô totalmente fora de sintonia essa semana. Vivi uma vida inútil, distraído das emergências do meu espírito, da pauta de prioridades do meu espírito, vivi a vida louca, tô na merda. Beleza, tá na merda, tá? Quando você identifica esse lugar que você tá, fica mais fácil você vir para cá. Essa é a brincadeira do princípio de polaridade. Quando eu sei onde eu tô, eu sei onde eu quero ir. Se eu vejo que eu tô deprimido, se eu vejo que eu tô triste, se eu vejo que eu tô ansioso, se eu vejo que eu tô irritado, assumir isso é o primeiro passo, porque quando você assume, você marca a bandeira onde você tá. Aí você pode sair e ir para um outro lugar. Quando você fica na negação, não tô irritado, para de falar que eu tô irritado, porra! Quer dizer, quando você tá assim, você tá negando ainda, aí você tá confuso, você não sabe onde você tá. Quando você sabe onde você tá, você marca a bandeira, tô aqui nessa polaridade, eu tenho que fazer um movimento para vir para cá. E esse movimento é o movimento do corta, que Jesus falou, entende? Corta. Coloquei aí no slide para você pode acessar esse slide depois para rever. Lá na nossa área de alunos dentro do site do Círculo. O que coloca a sua energia onde você não quer? Quando é que a sua energia te afasta do estado de presença e de sintonia? Entende? Corta. Corta. Não é cortar a mão, não é cortar o pé, não é arrancar o olho, não é dig só, entendeu? Não é jogos mortais. É você cortar exatamente o fluxo de energia que você coloca em determinadas situações que afastam você da sintonia. E como que você sabe para onde a sua energia está indo? Mas Posati, como é que eu sei que eu coloco energia? Eu não pluguei essa situação na tomada, né? A sua energia é a sua atenção, é o seu foco mental. Você precisa aprender a identificar onde a sua mente está e reconhecer o que a sua mente está fazendo ou está causando de efeito em você. Por exemplo, eu tive uma discussão com meu filho. Aí eu fico mal. Aí eu sento no computador e eu tô mal. Aí eu não consigo olhar pra nada. Aí me dá vontade de chorar, eu choro. Aí eu boto a música da Mariah Carey, Hero. Aí eu choro mesmo. Entendeu? Aí eu vou alimentando aquilo, eu vou carregando aquilo de um jeito que já eu tô mega deprimido, nada me tira desse estado. E aí eu começo a espalhar esse azedume, essa tristeza ao redor, por quê? Porque eu tô alimentando aquilo, eu entrei naquilo. Tá, beleza, tudo bem, se permita sentir, se permita perceber. Eu acho que é lícito nós vivermos lutos, nós vivermos tristezas, vivermos os nossos estados emocionais, caramba. Mas aí dá um passo atrás e observa esse estado de sentimento. Entende? Por quê? Porque se nós nos perdemos nos sentimentos, no foco da nossa mente, nós acabamos também minando a funcionalidade da nossa vida. Então eu acho que é super positivo, por exemplo, quando eu consigo dar vazão ao meu sentimento, eu me permito sentir o luto, sentir a tristeza, sentir os desafios, sentir insegurança, sentir medo. É positivo quando eu me permito sentir, porque eu tenho que ter certeza de onde eu estou na minha mente. Beleza. Agora, esse sentir não pode fugir do meu controle a ponto dele me impedir do dia a dia, a ponto dele minar a minha habilidade de gestão, de manejo da minha própria vida. Quando esse sentimento começa a invadir a funcionalidade da minha vida e eu começo a perder esse pragmatismo da vida, aí ele está perigoso. Então corta. Aí é hora de cortar. Você já identificou, já viu que isso aqui está sendo escândalo para você, que esse estado mental está cortando você da sintonia, porque no estado de sintonia você está em conexão, você tem energia abundante o tempo todo. Quando você não está no estado de sintonia, você começa a faltar energia, começa a ter escassez, começa a ficar exausto, começa a ficar exaurido, não é?
Aí você tem que observar esse manejo na sua vida. Percebe? Tem que observar isso. Aí corta. Não dá trela, não dá conversa para aquilo que diminui a sua intensidade da sua energia. A minha avó falava assim, conversa comprida faz quem quer. Dona Maria, né? Conversa comprida faz quem quer. Acabou. É importante, sim, a conversa com os nossos sentimentos, a conversa comprida faz quem quer. A hora que esse sentimento começa a dominar a funcionalidade da tua vida, afetar a funcionalidade da tua vida, é hora de cortar. A hora que esse estado mental começa a afetar, é hora de cortar, é hora de assumir de novo o controle. Legal, é isso, agora como é que eu saio disso? Como é que eu saio desse estado? Né? E aí você tem técnicas que é justamente usar esse princípio de polaridade para contrastar. E aí o contraste tem que ser intenso, como um corte mesmo. Então, por exemplo, a pessoa tá, sei lá, tá numa paixão arrebatadora, invadiu a mente dela, não consegue trabalhar, não consegue pensar nos projetos, não consegue se organizar na vida, só chora e não sei mais o que, e tá lá e quer o outro e não sei mais o que. Paixão é um estado mental que ferra qualquer estado de sintonia. Impressionante. Porque você fica tomado, você fica possuído, seu estado mental fica possuído por aquilo. E você começa a perder o manejo da vida. Então, quando eu tô nesse estado aqui de Nárnia mesmo, viajando, como é que eu volto? Como é que eu contrasto isso? Como é que eu corto a energia desse lugar? Pega o extrato do cartão de crédito. Começa a revisar lá o que é que vai cair no dia 10. Pega o extrato bancário, entendeu? Vai dar uma volta no mercado, ver quanto é que tá as coisas, vai ver o preço da carne, vai ver o preço da gasolina, vai ver a cotação do dólar, vai ver quantas parcelas faltam para pagar do seu financiamento, você entendeu? Sai desse estado de fantasia onde você está viajando e pega a coisa prática, pragmática, entende? Tá infeliz no seu triplex de 8 dormitórios, no alto de Higienópolis. Tá lá, cercada de tristeza, vai botar um pé numa comunidade bem fodida. Vai visitar um orfanato, vai se voluntariar num lugar, você percebe? Sai, vai para a polaridade. Eu estou num lugar aqui que tá me fazendo mal. Vai para a polaridade. Vai para a polaridade. Arregaça as mangas. Volta para o pragmatismo da vida. Você precisa ter essa autonomia, você percebe? E você percebe que a renúncia não tem a ver com vai e vende tudo que tem só. Não é bem isso. Não é você abrir mão, por exemplo, do conforto ou do estado que você está na sua vida. Mas é você escolher, é a sua força de vontade ser superior ao estado de vida, ao seu status de vida. A sua força, a sua configuração mental ser superior ao seu status de vida. Identificar o seu estado mental e gerir o seu estado mental a partir desse princípio de polaridade, de contrastes, é o que te dá autonomia. Autonomia, né? Autonomear. Eu sei dar nome para as coisas que eu sinto. Eu sei dar nome para o estado merda que eu estou. Eu sei dar nome para o estado luz que eu quero estar. Quando eu sei dar nome para as coisas, eu vou atrás do que eu quero. Isso é autonomia. Enquanto você não conquistar a autonomia de cortar vínculos que drenam a sua energia e investir a sua energia nos estados mentais que você deseja, você vai estar lançado de corpo inteiro no inferno. Pegou? De corpo inteiro você estará no inferno. E mais uma vez, o que é o inferno? É um lugar? É um andar? É um subsolo da terra? Ou é um estado de consciência? Yogananda vai dizer assim: o homem é quem cria o fogo do inferno como resultado da perpetuação dos seus erros, entendendo aqui erro como aquilo que quebra a sintonia. Aqueles que agem mal criam más tendências que ardem ocultas no cérebro, prontas para verter sofrimentos abrasadores no momento oportuno.
O termo em inglês hell, cujo equivalente em português é inferno, do latim infernum, o que está abaixo, provém da raiz anglo-saxônica hellan, que significa ocultar. Portanto, hellfire, que significa fogo do inferno, é uma expressão muito apropriada para descrever as chamas ocultas da agonia que as tendências acumuladas podem produzir na vida terrena ou na vida pós-morte no mundo astral. Interessante, né? Interessante. Inferno como aquilo que está oculto em nós. Oculto onde? No nosso plano mental. O inferno, assim como o céu, são estados de consciência. São configurações de consciência. A diferença é que na configuração da consciência do reino, eu estou presente, o meu autodomínio está presente, a minha vontade está presente, está alinhada com a energia da consciência crística, do todo. Eu fluo de acordo com as leis universais a partir do conhecimento que eu acesso. No inferno, eu estou vivendo um estado de consciência de ignorância, onde eu não domino o que eu sinto, eu sou dominado pelo meu sentimento e sou arrastado por ele por aí. O grande desafio, você vê aí em tela comigo, e a grande chave é o que eu realmente quero. E aí eu anotei várias perguntas aqui, porque essa é uma pergunta muito difícil, né? Eu lembro daquela música do Raul Seixas que fala: faça o que tu queres, pois é tudo da lei, né? O problema não é fazer o que você quer, o problema é você saber o que você quer fazer. É o seu querer, o problema é a sua vontade, né? Porque eu estava pensando nisso e escrevi essas perguntas aqui. Eu quero o que eu quero? Ou eu quero o que outros quiseram que eu quisesse? Será que eu quero o que eu quero? Ou será que eu quero o que outros quiseram que eu quisesse? Então, vou deixar essas perguntas para você falar no seu grupo de estudos, tá bom? Se você tem um grupo de estudos do curso Yeshua, dá uma perguntada, percorre essas perguntas com o seu grupo que você vai ver que loucura. Eu quero o que eu quero? Ou o que eu quero para fora apenas esconde o que eu quero por dentro? Eu quero uma coisa pública, eu quero um querer que é público, mas aqui, no privativo, na individualidade, no meu mundo interior, eu quero outra coisa. Será que a minha vontade é hipócrita? Eu quero o que eu quero, ou eu já não sei querer coisa alguma e deixo que as circunstâncias queiram por mim? Vou deixando como tá para ver como é que fica. Não sei o que eu quero, então eu vou querer o que outros quiseram para mim, ou que a circunstância quiser, e tá tudo bem, e vou deixando, né? Eu quero o que eu quero, ou o meu querer adulto se submete ao meu querer de criança? Eu sei querer como gente grande, ou eu só sei querer como uma criança mimada e vitimada? Eu quero porque eu quero. Percebe? O querer, ele é um desafio de gestão, porque você nunca sabe que parte da sua estrutura psíquica está querendo alguma coisa. Pode ser o seu ego querendo, pode ser o seu inconsciente querendo, pode ser os seus complexos querendo, pode ser o seu eu querendo, por trás de tudo isso. Pode ser o seu self, o seu espírito querendo. Cara, é impressionante porque eu não posso ser reducionista para você. Você tem que saber o que você quer. Às vezes nem eu tenho certeza se eu sei o que eu quero. Quando eu comecei a fazer essas perguntas, eu falei, meu Deus, eu já não sei se eu quero o que eu quero ou se é todos esses outros quereres que me moram em mim. Então a autonomia, ela é justamente esse exercício de identificar o que eu quero de fato. Porque tem gente que fala que quer estar num estado de sintonia e conexão, mas na verdade não quer. E por que não quer? Porque existem estruturas que boicotam ela. Ela encontra prazer no auto-boicote, né? Esse conceito de boicote é muito interessante. Porque a gente se boicota em troca de prazeres que de alguma forma nos garantem
uma certa segurança psíquica, mas que nem sempre refletem uma atitude sustentável ao longo do tempo. Eu me lembro dessa música aqui da Rita Lee, para mim ela é uma gênia, chama-se Eu e Mim, a música, procura depois do Spotify, Eu e Mim, Rita Lee, do CD Balacobaco. Essa música é muito, muito fantástica e tem uma frase, o refrão dela, o publicitário que quer ser músico é isso, o refrão dela fala assim: eu e mim se dividem numa só certeza, alguém dentro de mim é mais eu do que eu mesma. É fantástica essa música porque ela fala justamente desses conflitos entre o eu, que seria uma coisa mais essencial da natureza, mais self, e o mim, que seria uma coisa mais egóica. E ela mostra como essas duas energias, elas ficam brigando, elas ficam assim, em contraste uma com a outra. É muito interessante. E esse refrão é genial. Eu e mim se dividem numa só certeza. Alguém dentro de mim é mais eu do que eu mesmo. A chave 4 desse texto, na minha opinião, é quando ele fala sobre contar com outras pessoas, repreender, aquela coisa toda. Eu gosto de ver isso como entendendo assim, ó, a chave como contar com o outro é parte do que nos faz humanos, né? Porque nessa de autodomínio, de autocontrole, do que eu quero, o que eu não quero, puta, quem sou eu, como é que eu faço, essa zona de autoconhecimento que a gente vai vivendo, cara, muitas vezes a gente se isola, porque você não tem subsídios, não tem conversa, você se sente meio à parte das pessoas, ou então você entra numas noias suas que você compartilha, as pessoas não entendem, não sabem o que está acontecendo, tal, né? Cara, mas se isolar e vazar, como eu até falei na última sessão de perguntas e respostas, eu falei isso, eu falei, cara, tem gente que não cabe numa comunidade simplesmente porque não consegue tolerar a opinião do outro, não consegue tolerar aquilo que o outro espelha e projeta de si. E aí é ruim, porque aí a pessoa se isola, ela vai se fechando, ela vai virando uma mula, né, teimosa, presa dentro dos circuitos do próprio ego. Não é legal. Precisar do outro é parte do que nos faz humanos, tá? O melhor motorista, ele pode ser o melhor motorista, ele pode ter todo o conhecimento do mundo sobre pilotar um carro, ele não consegue ver o para-choque, ele não consegue ver a traseira do carro, ele precisa de retrovisor. Às vezes todo o conhecimento do mundo é ineficaz, o Jung falava isso, principalmente quando se trata de sonhos. Ele fala assim, cara, precisaria ficar dando um curso de 2 anos para vocês entenderem como é que é o meu processo mental de interpretar um sonho, mas todo o conhecimento que eu reuni é simplesmente inútil quando se trata de interpretar meu próprio sonho. Quer dizer, eu preciso de alguém, eu preciso olhar para alguém, eu preciso de um retrovisor, percebe? Então quando Jesus ele dá essa dica, né? Ele fala dessa vida em comunidade. A vida em comunidade ou a relação com um grupo de pessoas, com uma pequena comunidade, isso pode ser muito útil no seu processo evolutivo. Por quê? Porque existem pontos cegos na nossa jornada aí, na nossa estrada de autoconhecimento, que eles são cegos, eles não são míopes, não é míope, não é hipermétrope, não é cego mesmo, é cego, não tem como, é irreversível. Nós vamos precisar de pessoas espelhando, sendo os nossos retrovisores, nosso senso de ré, né? A linha tênue, e aí eu acho que existe uma linha tênue entre o moralismo e a fraternidade, ela é vencida com autonomia e autorregulação. Eu coloquei isso aqui para lembrar do seguinte. O problema muitas vezes quando você está em comunidade, quando você está num grupo, é que a gente não se contém no papel de refletir como um espelho as questões do outro para que ele próprio descubra. Nós queremos entrar na controladoria da vida do outro. Aí ferrou tudo. Porque aí começa de novo aquele modus operandi do tititi paroquial, onde um cuida da vida do outro, fala da vida do outro, que está certo, está errado. Então, cara,
se não tiver autonomia e se não tiver autorregulação, essa vida em comunidade vira moralismo e não fraternidade. Fraternidade num grupo de pessoas, ela começa a existir quando todo mundo parte do pressuposto que nós estamos todo mundo fudido. Todo mundo é fudido. Pronto. Acabou. Não tem ninguém melhor que ninguém. Entende? Todo mundo tá lascado, todo mundo tem suas dificuldades, todo mundo tem seus pontos cegos. Se você não entra na relação de grupo com essa consciência, entende? Se você não entra com essa disposição de entender que você tem seus pontos cegos, o outro tem os pontos cegos deles, e que juntos um pode refletir o outro, não é que um é melhor do que o outro, não, isso é círculo, você está em roda. Não tem um em cima e um embaixo, todo mundo pertence, todo mundo faz parte. Tá um de frente para o outro. E um consegue espelhar a merda do outro. Tranquilo. Mas se você não entra com esse espírito de que sim, estamos todos fudidos, mas pelo menos nós vamos ser fudidos juntos, porque juntos nossos pontos cegos ficam mais fáceis, ficam administráveis. Se eu não entro com esse espírito aqui, eu vou cair no moralismo. Que aí surgem os reguladores, surgem aqueles que são o exemplo, aqueles que devem ser ouvidos, os Jedis, né? Os cavaleiros de ouro do Olimpo. Putz, grela. Aí lascou tudo. Que aí você recriou o paradigma culto, clero, dia, templo. Entendeu? Você recriou aqui uma melhor... Cara, não tem nada disso. Não tem nada disso. Né? Mas precisar do outro nos faz humanos. Então essas experiências onde a gente entra num lugar, ou num grupo, ou numa comunidade, num esquema, numa ONG, sei lá. Você entra num lugar e você começa a perceber que tem mais moralismo do que fraternidade, talvez seja a hora de você buscar um outro lugar. Entende? Seja a hora de você buscar um outro lugar. E se esse lugar não existir, talvez seja a hora de você criar o seu próprio lugar com o seu próprio grupo de pessoas, porque vai ter gente. Inclusive, olha aqui, ó, olha aqui embaixo nos comentários, você já vai vendo aí quanta gente tem nessa situação, né? A quinta e última chave da nossa conversa de hoje é que a mente é o epicentro da autonomia e da liberdade. Tudo acontece na mente. Então veja, esse é o verdadeiro poder de entrar em sintonia com a consciência crística, né? De você estar em sintonia. Estar em sintonia mental é um reforço da vontade que realmente importa. Porque dentro dessa confusão toda que nós vamos levar N encarnações para organizar, essa confusão do que eu quero querer, se eu quero o que eu quero, se eu quero o que outros quiseram, o que outros quisessem, não sei mais o que, no meio de toda essa confusão existe um querer maior que nos norteia intimamente. Esse querer maior é a força da vontade, da inteligência crística. Então, nessa sintonia, nessa disposição, muitas vezes nós vamos falar como Paulo aos Romanos, no capítulo 8, quando ele diz assim, vocês não sabem rezar e não sabem pedir aquilo que convém, mas o Espírito intercede por vocês com gemidos inefáveis. Quer dizer, muitas vezes nós não vamos ser capazes de focalizar ou de verbalizar aquilo que nós queremos, mas num ato de transcendência, num ato íntimo, nós podemos nos render à vontade da inteligência universal e falar, tá tudo bem, eu tô com você. Aí a gente entende a coisa do seja feita a sua vontade. Porque a nossa vontade é complicada pra cacete, entendeu? Muito complicada. E vai vidas e vidas para a gente resolver o que é que a gente quer querer. Enquanto nós vamos trabalhando isso, enquanto nós vamos vivendo em comunidade, nós vamos nos rendendo a essa vontade e essa vontade vai organizando as nossas vontades. E aí eu acho que é bem interessante, né? Quando a gente fala de estar num grupo, de pertencer a um grupo, a um movimento, a uma coisa e tal, porque o isolamento ele é muito ruim no processo de autoconhecimento, porque é uma dor muito grande quando você tem que enfrentar os seus fantasmas e as suas sombras, achando que ele é só seu. E muitas vezes, quando você tem o outro
quando você está junto, quando você está em comunidade, quando você está num grupo, como o Círculo Escola, por exemplo, você começa a perceber que as suas tretas não são só suas. Você fala, caraca, isso acontece com você também? Acontece. E essa identificação, quando o problema deixa de ser um problema só meu e passa a ser um problema da humanidade, um problema do coletivo, um problema dessa faixa vibratória que eu estou penetrando, aí eu começo a entender qual é a função do mito, da mitologia, né, desse inconsciente coletivo, em nos agregar como seres de uma só família que tem o mesmo desafio evolutivo. E a partir desse desafio evolutivo, esses seres entendem que se eles forem juntos, eles vão mais longe. Que juntos nós somos mais. Que o seu desafio não é diferente do meu desafio. O meu desafio não é diferente do seu desafio. Nós somos um. Então, esse sentido de pertencimento reforça o poder da nossa mente. Por isso que ele vai dizer, onde dois ou mais concordarem, ali vai acontecer, vai haver um reforço de vontade. Entende? Estar junto, onde dois ou mais estiverem no meu nome, eu vou estar ali. Jesus é esse cara do tamo junto. Não é do fica na sua, lá na sua casa que é melhor, porque o mundo não te entende. Para de se enganar. Você é um ser social, você é um ser de comunidade, você é um ser humano. Ser humano não vive sozinho. Entende? Se vivesse sozinho, nascia feito burro, que já nasce de pé, já cai lá, já bota os pés e já sai andando. Nascia feito filho de égua. Entende? Filhote de égua já nasce, já despenca lá e já sai andando. Você nasceu assim? Você saiu andando? Tu é filho de égua? Não é. Tu é ser humano. Acabou. Tu é ser humano, você precisa de outra pessoa, cara. Você precisa de outra pessoa. Você precisa do outro. E muitas vezes o desafio do outro, saber que o outro passa por coisas semelhantes à sua, é o início do seu processo de cura. Porque enquanto nós nos aceitamos, não nos aceitamos como seres humanos em jornada de evolução, se eu não consigo identificar a polaridade onde eu estou, eu jamais conseguirei traçar a rota para a polaridade onde eu quero estar. Yogananda vai dizer assim, quando Jesus disse, se dois de vós concordarem, ele enfatizava que quando a vontade humana individual é reforçada pela vontade de outrem, torna-se mais poderosa. E se a vontade de duas ou mais pessoas se unifica ao meditar profundamente em Deus, essa vontade se recarrega com a vontade divina, onipotente, capaz de tudo realizar. A vontade do homem é a faculdade ativadora da consciência que o torna um ser vital, pensante, criativo e realizador. E aqui está o ponto. Realizador. Tudo aquilo que rompe a nosso estado de sintonia nos faz perder o manejo funcional da vida, portanto, impede a nossa realização. Por isso, o estado de sintonia é uma vontade ativa. É uma vontade ativa. Isso é o que me faz. Isso é o que me faz viver, pensar e criar. Cada alma é um filho de Deus e um reflexo da vontade onipotente de Deus, porém, devido ao egoísmo, o ser humano se isola a sua vontade da vontade divina e assim a limita. Mas quando o devoto reforça a sua vontade pela prática da concentração profunda e pela união com a poderosa vontade de outros devotos, e ele a transforma em vontade divina ao recordar a sua identidade com Deus, recuperando desta maneira a sua herança divina, a posse do poder material e espiritual ilimitado do seu Pai Celestial. É isso. Na confusão das nossas vontades e dos nossos quereres, estar em sintonia com a vontade e com o querer dessa consciência universal juntos é o que faz com que a gente recupere a nossa cidadania, a nossa identidade espiritual. Cara, eu não posso deixar de reforçar no final dessa aula para você
o meu convite para estar com a gente no encontro dos alunos de Yeshua no dia 11 de fevereiro de 2023, no World Trade Center em São Paulo. Dois ou mais não, mas muito mais do que dois estarão reunidos ali, em nome dele, com o nome dele, com a autoridade dele, com o conhecimento dele, com a obra dele, com o trabalho dele, em sintonia com a consciência crística que ele representou no nosso mundo, justamente para concluir todo o ciclo iniciático que nós estamos vivendo nessas aulas. Será um encontro, assim, extraordinário, extraordinário. Imagine o que será se quando dois concordam há um reforço da vontade. Você imagina o que serão 1000 pessoas reunidas no mesmo lugar, somando a energia mental da sua vontade de entrar em sintonia com a consciência crística? Em músicas, meditação, trabalhos espirituais, 3 aulas exclusivas. Você já imaginou o que vai ser isso? Olha, eu convido você mesmo a tirar um tempinho, entra aqui embaixo no link, confere lá tudo que vai rolar nesse encontro. O nosso ingresso é democrático, ou seja, ele tem opções para todos os tipos de pessoa. E caso você esteja vendo essa aula depois do dia 11 de fevereiro de 2023, saiba que a sintonia não tem tempo e não tem espaço. O conteúdo continua disponível, clique aqui, acesse, porque você pode participar em outro momento no tempo deste grande evento que será a conclusão do nosso curso. Legal? Na próxima aula, nós vamos falar então sobre a abundância e a suficiência a partir da ideia da multiplicação dos pães e dos peixes. Tchau, sempre avante, que essa é uma coisa bem importante.